aula de hoje nós vamos falar sobre um planeta muito especial para nós. É ele mesmo, um planeta singular, o planeta Terra. Mas ao falarmos de nossa casa, nós devemos voltar um pouquinho na história e tentar compreender como as civilizações antigas, elas tinham uma visão de nosso planeta, da forma do nosso planeta. Pode parecer um pouco absurdo, né, ao você olhar essa imagem e pensar que os seres humanos pudessem ter a capacidade de imaginar que o nosso planeta tivesse essa forma. Mas na verdade não é bem assim. Com o passar do tempo, a ciência ela vem evoluindo e com isso novos conhecimentos eles são adquiridos com o passar do tempo. Por exemplo, o famoso filósofo grego Aristóteles, ele foi um dos primeiros a tratar desse assunto, né? E quando ele observava os eclipses lunares, ele chegou a argumentar que a sombra da Terra na face do Sol é encurvada e que se isso acontece durante esses fenômenos, significa que o planeta ele é curvo, ou seja, ele apresenta uma esfericidade, certo? Então olha só, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de algumas gravuras de como os povos antigos eles imaginavam que o nosso planeta ele ficasse no espaço. Segundo os indianos, eles acreditavam que o nosso planeta ele era sustentado aí por dois elefantes que ficavam em pé na casca, no casco de uma tartaruga. E esses dois elefantes eles sustentavam o nosso planeta. Já os coreanos, eles acreditavam que o nosso planeta fosse achatado como um prato, possuindo bordas nessa forma plana, aí como vocês podem perceber na gravura, certo? Os védicos, eles também acreditavam que o nosso planeta era plano, ao invés de esférico. Mas ao contrário dos hindus, que criam ali que haviam elefantes em cima de uma tartaruga gigante sustentando o nosso planeta, eles criam que haviam colunas que sustentavam a Terra no espaço. Já os gregos, eles também acreditavam nesse formato plano da Terra, só que ao seu redor havia ali bastante água. Essa ideia ela foi bastante difundida na época das navegações. E os navegadores eles possuíam muito medo de se lançarem ao mar e de repente eles acabassem chegando ali no extremo do planeta e encontrassem o abismo imenso, né? E eles caíssem dali para o espaço sideral. E agora eu pergunto para vocês, o nosso planeta ele é plano ou ele é redondo? Eu trouxe para vocês aqui uma das primeiras fotos que foram tiradas, né, do nosso planeta através de um satélite que foi lançado no espaço. E essa imagem ela é de 1946. À medida que a ciência ela foi avançando, novos conhecimentos foram surgindo, como eu já falei para vocês, e isso permitiu aos cientistas conhecerem cada vez mais o espaço onde nós estamos inseridos. Saímos do nosso planeta para conhecer o espaço sideral. Então eu acredito que com a tirada dessa foto, os cientistas eles com certeza, né, ficaram bastante animados e bastante otimistas ali com os novos conhecimentos que partiriam dali adiante. E agora eu quero falar para vocês a respeito da força gravitacional da Terra, porque é graças a essa força que hoje nós conseguimos nos manter em pé no nosso chão, certo? O formato da Terra, né, o movimento das águas ali dos oceanos, o deslocamento das nuvens e a queda de um objeto, eles estão relacionados com um interessante fenômeno que nós conhecemos por gravidade. Então, essa força, além de manter os corpos sobre a superfície terrestre, ela também é responsável por modelar o nosso planeta. Ou seja, atraindo toda a massa que compõe para o mesmo ponto, produzindo a forma arredondada desse mesmo planeta, certo? Essa força, ela não é uma força exclusiva só da Terra,
mas ela também está presente em outros planetas e em outros corpos celestes, como a Lua. Beleza? Essa força, ela é tão importante que é graças a ela que há um impedimento de que a Lua ela se choque com o nosso planeta, certo? Então olha só, de acordo com a lei da inércia, que nós estudamos lá no bimestre anterior, todo corpo ele tende a se manter em movimento em linha reta e velocidade constante até que uma força externa ele altere o seu estado inicial. A Lua ela está em constante movimento ali ao redor da Terra. E como não há qualquer força externa que o interrompa, a tendência seria que esse astro ele escapasse em direção ao espaço. E isso não acontece porque a força gravitacional do nosso planeta ele faz com que a Lua se mantenha ali na própria trajetória ao redor desse planeta. Tá? Então todos os corpos celestes presentes no nosso sistema solar eles sofrem a influência gravitacional do Sol, mas essa interferência ela também acontece em relação a outros astros. Tá? A gravidade da Lua, por exemplo, ela influencia no movimento das marés, que nós já estudamos também. E esses fenômenos eles são essenciais para a manutenção da vida aqui no nosso planeta. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem que vem representando bem aí a questão das órbitas dos planetas. As órbitas das estrelas, dos planetas e das luas, elas existem em consequência da atração de um corpo sobre o outro, por conta da gravidade, dessa força aí que eu acabei de explicar para vocês. Não conseguimos visualizar esse fenômeno, mas nós podemos verificar a existência dele no dia a dia de diversas maneiras. Por exemplo, quando a gente observa a queda de um objeto, a gente percebe que estamos juntos ao chão, ao analisarmos os movimentos realizados pela Terra e por outros astros. Então a gente pode perceber o seguinte, que essa força, né, a força da gravidade, ela também é importante para o nosso sistema solar. E como já foi falado, essa força ela impede que os astros eles acabem se chocando no espaço. Você já imaginou os planetas se chocando um no outro? Ou eles se chocando até mesmo com o Sol? O nosso pequeno planeta ali sendo atraído por uma estrela gigante como o Sol e sendo consumido por ela em questão de segundos. Então nós percebemos que essa força e a força gravitacional também dos outros planetas, dos outros astros que estão espalhados pelo nosso sistema solar, eles desempenham uma função muito importante também para a manutenção da vida aqui do nosso planeta. Porque se ela não existisse, com certeza o sistema ele seria completamente bagunçado e caótico, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.